Painel com Paulo César Magela. Agora é hora do painel com o editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. PC, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, Marcelo, bom dia para você, bom dia para Cris Rubner. Bom dia, PC. Bom dia para Éder Renzo, bom dia Hugo Brugiolo, bom dia ouvintes. E aí, por onde começamos? Vamos começar pelo princípio, né? É melhor? É mais interessante, né? Tá. Bom, vamos começar com o cenário internacional, Marcelo, que a gente está acompanhando. Hoje o ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, vai anunciar um pacote de medidas lá, já no segundo dia de governo. São dois fatores que chamam a atenção. Primeiro, que ontem os supermercados tiveram seus preços liberados e alguns produtos subiram até 100%. Nossa Senhora. Esse foi um destaque que está, inclusive, na capa do jornal Clarim. O outro também, que está na capa do La Nación, eu estou falando que são os dois principais jornais da Argentina, e ele está dizendo que o ministro da Economia vai falar hoje à tarde, e com um detalhe, vai falar com uma entrevista, não vai dar entrevista, vai ser gravado a fala dele, e já estão avisando também aos veículos de comunicação que vão rever alguns contratos, ou seja, Milei está comprando duas brigas com os veículos de comunicação e com o Congresso. Ele precisa de ambos. Mas, em princípio, como ele está ainda com a popularidade em alta, tem que aproveitar essa fase para tomar as medidas duras. O fato é que ontem o ex-presidente Maurício Macri admitiu que serão medidas duras e que o país vai ter que passar por um período muito duro. E é verdade, não tem como você fazer omelete sem quebrar os ovos. Essa é mais antiga do que andar para frente, mas é uma frase que tem sentido. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Não dá para você fazer um reajuste econômico que a Argentina precisa sem medidas duras. Mas também não pode fazer loucuras, igual o Collor, que de uma hora para outra fez aquele confisco dramático louco, né? Da poupança e que não resolveu. Tem que tomar medidas mais tranquilas, bem positivas, como aconteceu na implantação do real, e que tiveram resultados. Mas antes disso, quantos planos econômicos a gente viu que foram tomados aqui no Brasil? Pois é. O plano Sarney 1, Sarney 2, os fiscais do Sarney que fechavam os supermercados, e o resultado era um pandemônio naquela época, não é? Então a preocupação é que isso não aconteça também na Argentina. Pois é. Vamos esperar então hoje à tarde o anúncio do ministro Luiz Caputo. Ontem Milei por alguns, ele deu uma rateada porque feia, né? Ele derrubou uma emenda que trata de nepotismo e acabou nomeando a sua irmã para o ministério do seu ministério. Quer dizer, cargo de primeiro escalão. O cargo de primeiro escalão. Ele fez essa medida, a Karina Milei, que é o nome dela, ela assumiu a Secretaria-Geral do Governo e também o papel de primeira-dama. O resultado disso que os demais decretos assinados pelo presidente trataram da reestruturação do governo. Ele extinguiu a metade dos ministérios e também vai agora colocar todos os funcionários públicos em tempo real. Tempo real não, assim, serviço presencial. Presencial, né? Porque um grande grupo trabalha em home office, ele quer todo mundo trabalhando. E quem não responder ao questionário que eles terão que responder, vai ser demissível e ad nutum, ou seja, demitido assim, sem discussão, porque ele quer todo mundo trabalhando. Há uma preocupação do peronismo, porque durante os governos peronistas, muita gente, depois da pandemia, não voltou ao trabalho, mas continuou recebendo, trabalhando de casa. E o Milei quer todo mundo presencialmente, quem não voltar vai ser demitido. Essa também é a questão que está sendo discutida lá nas mudanças que ele está fazendo. A newsletter Meio, ela está lembrando também que um dos apoiadores de Milei, no segundo turno, Maurício Macri, como eu disse, ele defendeu a agenda do novo chefe e descartou e disse que serão dias duros pela frente, mas descartou o episódio de violência. É bom lembrar que Macri também foi presidente da Argentina e fracassou. Fracassou também. Como Alberto Fernandes também, que fracassou mais ainda, porque se Macri deixou uma inflação de 50%, Alberto Fernandes, peronista, deixou uma inflação de 150%. Aqui no Brasil, outra discussão é que hoje o governo começa a liberar o dinheiro das emendas, pagar emendas PIX, prometendo aos parlamentares que até dezembro pagará todas as emendas. Isso porque
o governo também precisa aprovar a sua agenda. O fim da reforma tributária e outras cositas más que estão na pauta do parlamento. E amanhã tem a audiência do ministro da Justiça, o ministro que está indicado pelo governo, o ministro Flávio Dino. Ele vai ser sabatinado no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. Em passando, ele será o segundo ministro indicado pelo presidente para o Supremo Tribunal nesta gestão. Dino está otimista, mas está alerta ao mesmo tempo que a oposição promete manifestações e votar maciçamente contra a sua indicação. Sim. Mas ele precisa de 41 votos. Então, estão fazendo conta. Ele tem conversado com até mesmo oposicionistas, dizendo, olha, eu, ministro da Justiça, sou uma coisa, eu, ministro do Supremo, sou outra coisa. Isso é verdade, porque é bom lembrar que alguns ministros, por exemplo, Joaquim Barbosa foi indicado pelo presidente Lula no seu segundo mandato e foi um dos mais duros naquele combate do mensalão. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é totalmente diferente. Então, por isso, o Dino tem dito, olha, eu sou hoje um político, mas lá eu serei um ministro do STF. A conferir. Aqui em Juiz de Fora, Marcela, a Câmara Municipal transferiu para o ano que vem, mas logo no início do ano que vem, as duas audiências públicas que estavam programadas para a semana passada, que discutiriam. Uma primeira delas, aquela fiação, que estava aí, o Garotinho falou aqui no seu programa, ele dizendo que seriam essas duas audiências sobre a situação da fiação, e a outra é o REURB, que é analisando aquela situação de loteamentos que carecem de regularização. Sim. Já tem data. A primeira audiência sobre a fiação vai acontecer no dia 9 de janeiro e a segunda sobre o REURB no dia 11 de janeiro. E por que a Câmara vai acontecer isso? É logo no início. É que os vereadores, eles fazem a reunião de início de ano sempre no primeiro período. Sim. Porque depois voltam só no segundo período de fevereiro. Se você então tem 30 dias, que é um período de férias escolares. E os vereadores também têm família, quer viajar com os filhos e essas coisas mais, sem alterar o ciclo de trabalho. Ou seja, continuam trabalhando, fazendo as 15 sessões, as 10 sessões mensais, sem comprometer a sua agenda. Agora há pouco, Marcelo, às 10h30, vai acontecer lá no quartel do 10º, ali no bairro Fábrica, a mudança de comando, a troca de comando da 4ª Brigada de Infantaria de Montanha. O comandante da 1ª Divisão de Exército, o general Eduardo Tavares, ele vem a Juiz de Fora para presidir a troca de comando. Quem está saindo é o general Júlio César Belaguarda Nagi, que passa o comando para o também general de brigada Ricardo Augusto Montella de Carvalho. O atual comandante, o general Nagi, ele está indo para o Belém do Pará, onde vai assumir o Centro de Operações da Amazônia Oriental. Olha só. E lá em Belo Horizonte, mais uma reunião extraordinária. No plenário, a Câmara aprovou, encerrou a discussão daquele plano de recuperação fiscal. Só como aconteceram 58 emendas, o projeto volta para a Comissão de Fiscalização Financeira para uma análise, que deve acontecer ainda hoje, porque tem pressa, porque a Assembleia vai entrar em recesso na semana que vem. Aliás, hoje é aniversário de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, hoje é dia 10, dia 2. Não, Belo Horizonte foi aniversário dia 10, não? Não, dia 12. 12 de dezembro de 1897 nascia Belo Horizonte. É porque a cidade tem feriado no dia 8, que é o dia da Nossa Senhora da Conceição. Então, lá em Belo Horizonte é feriado no dia 8, como aconteceu na última sexta-feira. Mas o fato é que essa questão da recuperação fiscal, ela está na agenda. E o que se pergunta aos deputados, mas espera aí, vocês vão votar um projeto que não está valendo para o governo federal? Porque é bom lembrar, voltando ao caso, quando o governador Romeu Zema pediu apoio do senador Rodrigo Pacheco para intermediar no governo discussões sobre o plano de recuperação, o que aconteceu? Rodrigo Pacheco juntou-se a Tadeu Leite, presidente da Assembleia, com o ministro também Silveira, Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, e apresentou um projeto alternativo. Sim. E na conversa, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, que não recebeu o governador Romeu Zema, gostou desse novo projeto. Então a pergunta é, que projeto é esse que os deputados estão votando? É o mesmo que Rodrigo Pacheco apresentou? Não. Então, há esse impasse, a dúvida é saber como fica a questão. O pedido feito ao Supremo Tribunal para adiar o pagamento da primeira parcela, que vence agora dia 20, ainda não teve resposta.
tanto o pedido do governador Romeu Zema, tanto o pedido do senador Rodrigo Pacheco, ainda está nas mãos dos ministros. Eles conversaram com Nunes Marques, mas ainda não houve uma definição. Mas é bem provável que haja uma prorrogação. O Rio de Janeiro, que também já fez o seu regime de recuperação fiscal, anunciou hoje, através do governador Cláudio Castro, que vai entrar na justiça para não pagar. Só que o Rio já entrou no regime e não vai pagar, e não quer pagar. É o famoso devo, não nego, pago quanto puder. Mas não pode ser assim, né? Aí, nesse caso, está devo, não pago, nego enquanto puder. Então, o resultado é que Cláudio Castro também está com esse problema lá no Rio de Janeiro. Ele aderiu ao sistema. Então, agora, se vai pagar ou não, é outra coisa. A justiça que vai dizer ao governador. Ninguém mandou o senhor assinar. O senhor assinou, agora tem que pagar. Agora é o que o Zema não quer fazer. Falou assim, eu não vou assinar porque eu não consigo pagar. Salvo se o governo também adiar o pagamento e parcelar de forma mais adequada, porque se fizer agora, o Estado ficará sem recursos para pagar, inclusive, os seus servidores. Isso aí. A conferir tudo isso e muito mais. Okay. E ontem aconteceu na Câmara Municipal a entrega da comenda Tarcísio Delgado, com a presença de Tarcísio Delgado, homenageado, a medalha Tarcísio Delgado, e que teve como oradora a prefeita Margarida Salomão. Casa cheia ontem no Legislativo, Marcelo. Margarida, que foi secretária, na época que Tarcísio foi prefeito, a primeira gestão, né? Sim, secretária de administração. De administração, exatamente. Muito e bem. o Custódio Matos, que foi prefeito também secretário, era diretor do IPLAN. É, isso aí. É isso muito aí, Marcelo. Bem. Um Valeu, abraço para você, abraço ouvintes e até amanhã. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. 9h30. Painel com Paulo César Magela.